Oikawa sorri como alguém que aprendeu cedo demais a esconder a própria dor. E talvez seja exatamente isso que o torne tão humano. Porque existem pessoas que transformam insegurança em carisma, pessoas que fazem piada enquanto estão quebrando por dentro, pessoas que sorriem tão bem que ninguém percebe o quanto elas têm medo de serem deixadas para trás. E o mais triste é que muitas delas passaram a vida inteira acreditando que precisavam ser extraordinárias para merecerem amor. Oikawa é uma dessas pessoas. Quando olhamos para ele pela primeira vez, tudo parece simples. Ele é bonito, popular, talentoso e engraçado. O típico personagem que parece ter recebido tudo na vida. Mas Haikyuu nunca foi uma história sobre aquilo que parece na superfície. E quanto mais você observa o Oikawa, mais percebe que existe um desespero silencioso dentro dele. O desespero de nunca ser suficiente. E talvez você conheça essa sensação. Talvez você também tenha crescido olhando para outras pessoas e se perguntando por que tudo parecia mais fácil para elas. Crianças mais inteligentes, mais bonitas, mais talentosas. Pessoas que pareciam nascer brilhando enquanto você se destruía aos poucos só para alcançar metade daquilo que elas conseguiam naturalmente. E isso machuca, porque ninguém fala sobre a dor de se esforçar absurdamente e ainda assim se sentir atrás dos outros. A internet romantiza o esforço, como se dedicação garantisse a vitória. Treine mais, nunca desista, basta querer. Mas a vida é muito mais cruel do que isso. Existem momentos em que você entrega tudo de si e ainda encontra alguém naturalmente melhor. Alguém que faz parecer fácil aquilo que está destruindo você por dentro. Kageyama era isso para Oikawa. Não apenas um rival, mas o medo tomando forma humana. Porque Oikawa nunca teve o talento monstruoso de um prodígio. Tudo o que ele conquistou veio através do esforço obsessivo. Horas treinando, horas observando, horas tentando compensar na inteligência e na dedicação. Aquilo que lhe faltava naturalmente. E talvez seja exatamente por isso que ele se tornou tão sensível à presença de gênios. Porque pessoas que precisaram lutar por tudo geralmente têm medo de serem substituídas por alguém que nasceu pronto. E esse medo destrói lentamente. Quando somos crianças, acreditamos que esforço sempre será recompensado. Professores dizem isso, adultos dizem isso. Até os animes dizem isso. Mas então crescemos e percebemos algo assustador. O mundo não é justo. Algumas pessoas realmente nascem alguns passos à frente. E por mais que você tente ignorar isso, existe uma dor enorme em perceber que talvez nunca alcance alguém, não importa o quanto você se esforce. Oikawa encarou essa verdade cedo demais, e talvez por isso ele sorria tanto, porque pessoas emocionalmente inseguras aprendem a performar felicidade. Elas se tornam agradáveis, divertidas, sociáveis. Querem ser amadas, querem ser lembradas, elas querem ocupar um espaço no coração das pessoas antes que alguém mais talentoso apareça e a torne esquecíveis. No fundo, o Oikawa não tinha medo de perder, ele tinha medo de deixar de ser especial. E isso conversa profundamente com a geração atual, porque hoje crescemos cercados de comparação. Redes sociais transformaram a vida em uma competição infinita. Sempre existe alguém mais bonito, mais produtivo, mais inteligente, mais talentoso, mais bem-sucedido. E pouco a pouco começamos a acreditar que o nosso valor depende da nossa capacidade de superar os outros.
Algumas crianças crescem ouvindo comparações dentro da própria casa. Irmãos melhores em alguma coisa, amigos mais brilhantes na escola, pessoas que pareciam receber orgulho facilmente enquanto você precisava implorar silenciosamente por validação. Então existe o medo. O medo de ser mediano, o medo de ser ultrapassado, o medo de não deixar sua marca no mundo. E talvez ninguém represente isso melhor do que o Oikawa. Existe uma cena emocional invisível dentro de Haikyuu. Quando observamos o Oikawa com atenção, não é apenas sobre vôlei. É sobre um garoto encarando a própria insuficiência, um garoto olhando para talentos naturais e sentindo algo extremamente humano. A inveja. E isso torna ele brilhante, porque a inveja é um sentimento que quase ninguém gosta de admitir, mas todos já sentiram, todos já olharam para alguém e pensaram, por que não eu? Todos já se compararam em silêncio, todos já sentiram aquela dor horrível de ver outra pessoa se tornar exatamente aquilo que você queria ser. O Oikawa sente isso o tempo inteiro, mas ao invés de desistir, ele continua. E talvez essa seja a parte mais inspiradora dele. Porque continuar mesmo inseguro exige muito mais do que coragem para continuar acreditando que você é especial. As pessoas costumam admirar personagens naturalmente talentosos porque eles parecem inalcançáveis. Mas o Oikawa toca algo muito mais íntimo dentro de quem assiste. Ele representa aqueles que precisam lutar desesperadamente contra a sensação de inferioridade todos os dias. Ele representa estudantes medianos tentando acompanhar os melhores da sala, artistas que olham para outras obras e sentem vontade de desistir, pessoas que treinam, estudam e trabalham até a exaustão, mas continuam sentindo que nunca é o bastante. Talvez você seja assim também. Talvez existe uma parte de você que está cansada de se comparar, mas não consegue parar. Talvez você tenha passado a vida inteira tentando provar o seu valor para alguém. Pais, amigos, professores, o mundo. Talvez você tenha crescido acreditando que precisava ser extraordinário para merecer reconhecimento. E isso destrói lentamente qualquer criança. Porque crianças não deveriam crescer achando que precisam impressionar para serem amadas. Mas muitos crescem. Então, elas se tornam como o Oikawa. Pessoas brilhantes por fora, mas emocionalmente exaustas por dentro. Existe algo profundamente triste em perceber que o Oikawa provavelmente nunca odiou Kageyama de verdade. O que ele odiava era a sensação que Kageyama despertava nele. A lembrança cruel de que por mais que tentasse, talvez sempre existisse alguém naturalmente superior. E isso faz muita gente desistir da própria vida. Não literalmente morrer, mas desistir emocionalmente. Parar de tentar algo que ama porque acredita que nunca será tão bom quanto os outros. Parar de desenhar, parar de cantar, parar de escrever, parar de sonhar, porque comparação transforma paixão em sofrimento. Mas olha só, o Oikawa nunca desistiu completamente. Ele, mesmo quebrado, mesmo inseguro, mesmo assustado, continuou entrando em quadra, e talvez seja isso a verdadeira força, porque coragem não é a ausência de medo. Coragem é continuar mesmo quando o medo destrói sua mente por dentro. É continuar mesmo sentindo inveja, mesmo se sentindo pequeno, mesmo acreditando que talvez nunca seja o melhor. A maioria das pessoas espera estar confiante para agir. Oikawa mostra o contrário. Ele age mesmo inseguro. E isso é absurdamente humano. Talvez seja por isso que tantas pessoas se enxergam nele. Porque Oikawa não é um ideal impossível. Ele é alguém emocionalmente bagunçado, tentando sobreviver às próprias inseguranças. E no fundo, quase todo mundo está fazendo
exatamente isso. Existe uma frase silenciosa dentro do personagem que parece ecoar durante toda a história. Se eu parar agora, então tudo isso será em vão. E quantas pessoas vivem exatamente assim? Pessoas cansadas, mas incapazes de desistir porque dedicaram anos demais a algo. Pessoas que continuaram correndo não porque ainda acreditaram plenamente, mas porque têm medo de encarar o vazio que existiria se parassem. Talvez o maior trauma de Oikawa nunca tenha sido perder para gênios. Talvez tenha sido acreditar que precisava vencer para provar que sua existência tinha valor. E isso é devastador. Porque quando alguém atrela seu valor pessoal ao desempenho, qualquer fracasso se torna uma crise existencial. Uma nota ruim não é apenas uma nota ruim. Uma derrota não é apenas uma derrota. Tudo começa a parecer prova de insuficiência. Talvez realmente não seja bom o bastante. Essa frase destruiu milhões de pessoas silenciosamente. E talvez esteja destruindo você também. Mas talvez exista algo bonito em Oikawa. Mesmo com todas essas inseguranças, ele ainda inspira as pessoas, ainda lidera, ainda levanta seus companheiros, ainda encontra maneiras de transformar esforço em algo belo. E talvez seja importante se lembrar, pessoas quebradas ainda conseguem iluminar outras pessoas. Às vezes, quem mais ajuda os outros é quem mais precisava ser ajudado. No fim, Oikawa representa algo muito maior do que o vôlei. Ele representa todas as pessoas que passaram a vida inteira tentando alcançar alguém, tentando provar alguma coisa, tentando não serem esquecidas. Pessoas que vivem aterrorizadas pela ideia de serem substituídas por alguém mais talentoso, mais jovem ou mais especial. Mas talvez a vida nunca tenha sido sobre ser o melhor. Talvez exista beleza justamente naqueles que continuam tentando, mesmo sem a garantia de vitória. Porque gênios impressionam, mas pessoas que continuam lutando apesar da própria insegurança salvam corações. E talvez seja por isso que Oikawa seja tão amado. Porque no fundo, ele nos lembra que mesmo pessoas cheias de medo ainda podem continuar correndo em direção aos próprios sonhos. Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, deixa um comentário, compartilha com algum amigo que você acha que vai gostar. Tem uma sequência de vídeos de Haikyuu aí, tem uma playlist inteira para você assistir. E eu tenho um livro de poesias, se você se interessar, tá aí na descrição. Então, muito obrigado e até a próxima.